Estava comentando um pouquinho com ele que quando nós ouvimos falar em Fábio Broto, logo vem na cabeça a questão da cooperação, né? A questão dos jogos cooperativos e o efeito, né, desse tipo de trabalho em termos educacionais no ambiente escolar, tá? Então, antes de apresentar o professor Fábio e de fato passar a palavra para ele, a professora Márcia, né, que é PCNP, professora coordenadora de núcleo pedagógico aqui da Diretoria de Ensino de Jaú, também pode aí, por gentileza, dar as suas boas-vindas ao nosso querido professor Fábio. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigada, tá? A todos que estão participando, né? Pelo Face, pelo YouTube, pela sala do Linux, muito obrigada, tá? Professor, é um imenso prazer tê-lo aqui com a gente. A gente já estava conversando antes, um cara muito simpático, deu para perceber, viu? Muito boa gente. Muito obrigada de o senhor disponibilizar esses momentos com a gente, né? De tanta coisa boa, né, que tem, né? Então, muito obrigada mesmo, de coração, tá? E tenho certeza que o pessoal lá da minha diretoria de ensino também, eu já vi que tem algumas PCNPs assistindo também, o pessoal também gosta bastante dessas lives que a gente está fazendo, estão participando, e, mais uma vez, é uma contribuição muito grande. Obrigada, viu, professor? Passo a palavra. Legal. Professor Fábio, eu quero agradecê-lo também, tá, por ter aceito o nosso convite. O professor Fábio aceitou de pronto, assim, né? Essa live está agendada já há bastante tempo, acho que até por conta de uma demanda que ele teve lá de outros convites também para poder participar e disseminar essa ideia da cooperação pelo Brasil inteiro. Então eu quero agradecê-lo, tá? E quero que você saiba de antemão que eu sou muito grato por tudo que você desenvolveu, né, em prol da educação física até hoje, né, para o nosso trabalho, para o enriquecimento do nosso trabalho na escola, tá? Então eu sou muito grato por isso e foi pensando nisso que eu fui convidá-lo. Falei, eu preciso trazer o professor Fábio, porque ele contribuiu bastante com a educação física e acho que nós vamos aproveitar essa pandemia, né, como uma oportunidade de estabelecer essa conexão, né? De fato, seria muito difícil tê-lo aqui conosco numa situação presencial, né? Então, nós estamos tentando fazer isso, transformar a pandemia num momento de aprendizagem e acho que você foi escolhido aí por nós, né? Todos nós professores aqui a dedo para nos ajudar nesse momento, né? Que inclusive a cooperação é uma necessidade, é uma urgência social, a gente acha. Pessoal, professor Fábio Otuzzi Broto é mestre, né, em Educação Física pela Unicamp, bacharelado em Psicologia pela Universidade de São Marcos, licenciado em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Santo André, focalizador do projeto Cooperação, Comunidade de Serviços, tá? Docente do curso de especialização do Centro Universitário Montserrat e da Universidade Holística Internacional de Brasília. Possui experiência em Educação Física e Psicologia, com ênfase em jogos cooperativos, acho que isso não é novidade para ninguém, né? Nós sabemos bastante disso, professor Fábio. É coordenador do Laboratório de Pedagogia da Cooperação e diretor de pós-graduação em jogos cooperativos na Unimonte, tá? Professor Fábio, mais uma vez seja muito bem-vindo. Receba aí a minha gratidão pelo que vai acontecer a partir de agora, né? Que é você nos brindando um pouquinho do seu conhecimento, tá? Muito obrigado, seja bem-vindo e é com você. Gratidão, Márcia, né, Testa e todos e todas que estão aqui, né, nessa reunião telepresencial, para a gente ter um tempinho de bate-bola, né? E como você falou, né, Testa, em torno desse tema da cooperação, que é um tema, especialmente no momento, bastante sensível,
né, urgente, necessário, e eu imagino ser algo como uma onda, né, que eu vi aqui o Nilo colocando no chat, né, uma onda que tende assim a se espraiar, né, daqui para frente na nossa cultura de um modo geral, né? Então, para mim é uma oportunidade muito bacana que vocês estão me dando também para poder compartilhar com vocês a experiência, né, que todos nós aqui temos tido dentro desse campo da educação física, da educação de um modo geral, e que particularmente nesse momento eu considero, né, vital, né? Essa nossa atuação, como você falou, né, Testa, sabendo transformar esse momento, né, em mais uma oportunidade de crescimento, né, pessoal e coletivo, né? Que é um pouquinho de como esse meu percurso, né, na educação física e a partir da educação física para outros campos aí do desenvolvimento humano, acabou se desenvolvendo. Então eu quero também deixar aqui já expressa assim, o que antes da gente começar a live a gente estava conversando sobre fazer desse momento aqui um bate-bola, né, bem um jogo de frescobol, vamos dizer assim, onde mais do que eu ficar falando sobre algo é que a gente ficar trocando ideias e experiências em torno desse tema, né? Talvez eu possa dar a primeira raquetada assim na bola, né, Márcia? Trazer para o campo, né, esse tema dos jogos cooperativos e agora mais assim atualmente, né, nossa dedicação no projeto Cooperação tem sido em torno da pedagogia da cooperação. Acho que eu vou trazer um pouco esses dois movimentos, né, para ativar esse nosso campo aqui de diálogo, tá? Como vocês sabem, esse tema dos jogos cooperativos é algo que aqui no Brasil ganhou vamos dizer assim, um desenvolvimento bastante peculiar, né? Quando eu comecei a tratar desse tema em 1989, talvez uma porção de gente aqui não tivesse ainda nem nascido, há mais de 30 anos atrás, era muito incomum, né, tratar não só do tema jogos cooperativos, mas da própria cooperação em uma sociedade que se via quase que totalmente imersa, né, na cultura da competição, né? E de lá para cá, 30 anos depois, vamos dizer assim, a gente está tendo a oportunidade aqui de conversar via online sobre, como você falou, né, Ademir, o tema dos jogos cooperativos te obrigou, né, a estudá-lo quando você se interessou em fazer o concurso público, né, para estar onde você está hoje, né? Então eu costumo brincar que em poucos anos, né, essa literatura dos jogos cooperativos aqui no Brasil, ela passou de um status assim de completo, vamos dizer assim, completa utopia, ali pelo final dos anos 80, comecinho dos anos 90, esse tema era visto como algo improvável, desnecessário, impossível, e alguns anos depois ele passou a ser literatura obrigatória em concurso público, né? Não só para a nossa área de educação física, mas para as outras áreas da educação também. E o que é que fez isso acontecer, né? E eu tenho costumado a olhar retrospectivamente para isso e perceber que uma crescente, vamos dizer assim, compreensão desse caráter, vamos dizer assim, colaborativo na nossa cultura, né, de um modo geral, né? E talvez por isso hoje a gente perceba com muita clareza nesse momento, né, de pandemia, quarentena, distanciamento físico, né, quanto nós somos, vamos dizer assim, interdependentemente conectados, de maneira que o que acontece com qualquer um de nós, qualquer uma de nós, em qualquer lugar que a gente esteja, afeta todo mundo diretamente.
esse princípio da interdependência, da coexistência, é uma das bases, vamos dizer assim, da cultura da cooperação, né? É porque cooperação, vamos dizer assim, existe e é necessária. Porque nós vivemos conectados uns aos outros, umas às outras, né? O que hoje, como eu disse, está muito fácil de entender, né? A gente está sentindo na pele os efeitos dessa nossa interdependência, né? Ontem nós comemoramos no Brasil o Dia da Independência. Hoje eu participei de um fórum pan-americano celebrando, vamos dizer assim, o Dia da Interdependência, né? Ou seja, essa compreensão de que se a gente está ligado uns aos outros, umas às outras, e o que afeta um afeta todo mundo, a maneira mais inteligente de a gente promover bem-estar, né, pessoal e social é cuidando do bem-estar uns dos outros, umas das outras, né? E é por essa, vamos dizer assim, compreensão que a gente vem, vamos dizer assim, vendo e vivendo no mundo todo vamos dizer, uma proliferação de metodologias colaborativas que nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, abarrotaram nossas bibliotecas, vamos dizer assim, nossas mochilas de conhecimento e de experiência, né? Nos últimos 10 anos, no mundo inteiro, se desenvolveram fortemente um conjunto muito diversificado de metodologias colaborativas, né? A gente pode pensar os jogos cooperativos como uma delas, uma das mais, vamos dizer assim, antigas, junto com danças circulares, né, que eu imagino que muitos de vocês conheçam, né, que resgatam, né, da cultura de vários povos, né, essas atividades em roda, como a gente tem aqui no Brasil tradicionalmente, né, desde os povos originários, né, as danças em círculo, como a ciranda, né, característica lá do Nordeste. Então, desde essas metodologias mais, vamos dizer assim, raiz, né, como os jogos cooperativos, danças circulares, passando por outras metodologias mais, vamos dizer assim, atuais, como comunicação não violenta, o próprio design thinking, dragon dreaming e outras, desembocando no que a gente chama hoje de uma pedagogia da cooperação. Ou seja, uma abordagem que procura criar ambientes na escola, né, na Secretaria de Educação, em casa, nas empresas, nos governos, ou seja, em todas as situações onde existam relações humanas, a pedagogia da cooperação está procurando criar um ambiente que favoreça o desenvolvimento de competências colaborativas, ou seja, um conjunto de habilidades e capacidades que ajude a encarar os desafios, a resolver problemas, transformar conflitos, alcançar metas, objetivos, de uma forma onde cada pessoa e todo mundo seja beneficiado pelo resultado dessas nossas relações, né? Essa, vamos dizer assim, o propósito fundamental de uma abordagem colaborativa, né? É nos ajudar a desenvolver, como a gente estava falando agora há pouco aqui, né, da mesma maneira que a gente ajuda a desenvolver nossas capacidades e habilidades, né, para uma performance físico-motora, a gente também desenvolver, assim como hoje através das BNCCs está muito também evidente, né, o desenvolvimento de competências socioemocionais, né? Ou seja, que pedagogia na educação física, na educação, nas nossas relações sociais, podem dar conta do desenvolvimento de competências humanas que, exercidas, podem criar um mundo onde ninguém mais precisa perder e todo mundo pode ganhar. E quando eu estou dizendo um mundo onde todo mundo pode ganhar e ninguém mais precisa perder, não é imaginar uma utopia onde ninguém mais erra, ninguém se frustra, não há mais fracasso e só temos sucesso. Ao contrário disso,
E para vocês assim que atuam fortemente, né, nesse campo da educação, a gente sabe que o erro, né, é natural ao nosso desenvolvimento, né? A gente aprende a partir disso. A questão para nós é se o errar, o fracasso, né, a frustração, são experiências humanas, vamos dizer assim, vou chamar de naturais, tá? Natural dentro da nossa cultura, né? Assim como é o ganhar, o ser bem-sucedido, o acertar. Por que a gente dá peso diferente para essas duas dimensões? Por que a gente pesa mais o acertar do que errar? Por que a gente premia o sucesso e desqualifica o fracasso? Por que a gente, vamos dizer assim, dá estrelinha no caderno, bônus no salário, ponto a mais na média quando alguém acerta, e a gente desvaloriza quem erra? Então, se essas são dimensões humanas igualmente valiosas para o nosso desenvolvimento, nossa pedagogia, quer seja na educação física ou em qualquer outro campo, ela também precisa apreciar, valorizar essas dimensões, né? Há um tempo atrás, uma pessoa, era muito comum até isso, falou, mas Fábio, então você acha que não é importante aprender a perder e aprender a ganhar, né? Eu falo, gente, é tão importante isso que é importante a gente ressignificar essa dimensão. O que é importante? Não é aprender a perder. Porque se eu aprendo a perder, eu vou me tornar cada vez mais um ótimo perdedor, né? É a mesma coisa, eu aprendo a andar de bicicleta, aprendo a fazer uma equação na matemática, uma poesia em português. Quanto mais eu aprendo isso, mais expert nisso eu me torno, né? Eu me torno mais hábil nisso. Então, aprender a perder não é, do meu ponto de vista, a expressão mais apropriada. Assim como aprender a ganhar, também não, né? Porque eu vou me tornar cada vez mais um ótimo ganhador, você se torna cada vez mais uma ótima perdedora, e o buraco entre a gente aumenta, né? O desnível entre nós cresce. Então, o que é importante, à luz da abordagem dos jogos cooperativos e da pedagogia da cooperação, é aprender quando eu perco e aprender quando eu ganho. Quando eu perco, o que é que eu aprendo? Quando eu ganho, o que é que eu aprendo? Quando eu me frustro, o que eu aprendo? Quando eu me entusiasmo pela experiência que eu vivi, o que é que eu aprendo? E é isso que está no centro, né, da nossa pedagogia, né? Se é importante aprender quando eu perco, se é importante aprender quando eu ganho, o que é que está no centro da importância? O aprender. E é desse mundo, né, que a gente está tratando, um mundo onde, como você falou, Testa, hoje nós estamos vivendo, né, uma crise muito acentuada em todos os campos, né, da experiência humana, não é só no campo da saúde, da economia, etc. Isso é inevitável, isso se instalou, e é compreensível que se instalou também por consequência das nossas ações enquanto sociedade no mundo, mas se instalou, é um acontecimento. Diante desse acontecimento, o que a gente pode aprender, né? É ter essa atitude, né? A gente no projeto de cooperação, a gente tem um ditadozinho que fala, quando se é cooperativo, até um pedregulho é um mestre. Ou seja, se eu estou aberto para aprender, cada acontecimento está recheado de ensinamento, desde que eu esteja aberto para ele, né? Então vejam, assim, eu estou só querendo destacar esse ponto para abrir assim, a nossa conversa, né? Qual é o centro da atenção numa pedagogia baseada na cooperação, né? É o aprender, né? E não é o quanto eu aprendo ou deixo de aprender, não é o quanto você aprende mais ou menos do que eu, né? É cada um de nós e cada uma, sendo diferente como nós somos, é
apreciado, respeitado, valorizada, por ser quem é e por estar aprendendo o que é possível aprender em cada momento. Não apreciamos mais ou depreciamos menos alguém porque tem uma performance melhor do que a outra pessoa, né? Como dizia o Krishnamurti, né, um educador indiano, ele costumava dizer que a comparação é o mal da humanidade. E eu vejo que hoje ele tinha muita sabedoria nisto, né? Porque se nós somos diferentes, singulares, únicos, como todos nós sabemos e dizemos, qualquer comparação é uma ignorância, vamos dizer assim, né? Como é que eu vou comparar coisas diferentes, seres diferentes, né? O que a gente pode promover é que cada um, na sua trilha de desenvolvimento pessoal, aprenda a reconhecer suas oportunidades de desenvolvimento, né? A partir da experiência que está vivendo, de certo e de errado, de bom e de ruim, né? E se a gente consegue criar uma trilha, né, com esse caráter, né, a gente amplia as possibilidades de desenvolvimento para todas as pessoas, né? O João Batista Freire costumava dizer, né, que se o esporte é bom, ele precisa ser bom para todo mundo, não só para quem é bom para o esporte, né? Se música é valiosa para o nosso desenvolvimento, precisa ser bom para todo mundo, possível para todo mundo, né? Se arte, se ciências, se história, geografia, se alguma coisa é bom, precisa ser bom para todo mundo. Enquanto não for bom para todo mundo, não é totalmente boa, né? É esse o desafio que nos jogos cooperativos, na pedagogia da cooperação, a gente está tomando como vamos dizer assim, aprendizado para nós mesmos, né? Eu fui atleta durante muitos anos na minha vida e o esporte trouxe para mim um aprendizado incrível e único. Eu não aprendi o que eu aprendi em esporte em outras experiências que eu vivi. E se esse aprendizado foi tão rico para mim, por que ele não pode ser para todo mundo também? Então foi a partir dessa inquietação que eu comecei a buscar uma pedagogia que ajudasse a alargar as linhas da quadra, né? Ampliar as fronteiras do campo para que todo mundo pudesse caber nele, onde qualquer pessoa, criança, jovem, adulto, pudesse ter uma boa experiência a partir do jogo, da educação física, né, e das artes e de todas as outras possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem humana, né? Faz sentido isso aí, Márcia? Eu estava aqui lembrando que logo no começo, quando eu entrei na diretoria de ensino, eu fiz uma orientação técnica a respeito do aprender a ganhar e aprender a perder, qual é a emoção que uma criança sente quando ela ganha e qual é a emoção, né, a tristeza que ela sente quando ela perde, né, e qual é a atitude nossa como professor de ser tomada, de acolher essa criança e mostrar para ela que não é só o ganhar que é importante e o perder, a gente aprende também muitas coisas com ele, né, e o cooperar de todo mundo junto com a criança, de não deixar, né, a criança ficar abandonada no canto, né, falar para ela, vamos lá, vamos tentar de novo, né. Eu lembro que eu fiz uma OT a respeito justamente desses pontos. Foi muito boa. E foi baseado nos livros do senhor. Ô, Márcia, você sabe que você falando isso também assim, me ajudou a lembrar assim, que essas dimensões do aprender, né, se a gente for assim, ampliar um pouquinho isso, né, e encontrar, por exemplo, referencial aí nos pilares da Unesco, né, para o aprender, estão apontados lá 4 pilares, né, o aprender a ser, o aprender a aprender, o aprender a conhecer e o aprender a fazer junto, né. Nenhum desses pilares fala sobre é importante aprender a perder e nem é importante aprender a ganhar. Isso não está no script, vamos dizer assim,
Não dá. de uma educação, principalmente uma educação para esses tempos de agora e para os que virão, né? O que está no centro da experiência, mais uma vez, é a gente criar oportunidades para que todas as pessoas possam aprender. E aí você destacou um aspecto bem valioso, né, que é aprender a não só lidar, mas a expressar de uma maneira autêntica, genuína, suas próprias emoções, sentimentos e sensações, né? E por isso a educação física é tão incrível, tão valiosa para agora e para daqui da frente principalmente, né? Porque se nós somos seres que se emocionam e a emoção rege, né, a ação, quanto mais compreensão a gente tiver desse nosso mundo emocional, tanto pessoal como interpessoal, melhora a nossa maneira de lidar com as situações que o mundo apresenta. Eu não fui alfabetizado na cooperação. Eu não aprendi a ser solidário, a ser cooperativo, né? E não aprendi a reconhecer minhas emoções como algo natural ao meu ser no mundo, vamos dizer assim, né? Ser e estar no mundo, né? E especialmente eu aprendi a conter as minhas emoções ruins, entre aspas. Eu não posso sentir raiva, medo, né? Vergonha. E se eu sinto, eu não posso deixar você saber que eu sinto isto. Ou seja, eu não devo expressar isto. Porque se eu expresso isto, eu posso ser julgado como uma pessoa mais fraca, ou incapaz, ou uma pessoa inadequada. E como eu fui educado para ser um bom menino, eu aprendi a conter as minhas emoções. É desse tipo de, vamos dizer assim, descompressão e descompreensão, vamos dizer assim, é que a gente está falando quando a gente se coloca nesse campo, né, de uma pedagogia da cooperação, né? É ajudar a gente a reconhecer mais naturalmente o desenvolvimento desses aspectos todos em mim mesmo e em todos nós, né? Legal, Fábio. Diga, Testa. Vamos lá. Acho que essa questão que eu vou fazer para você, acho que é uma pergunta que acho que deve ser muito recorrente aí nas suas palestras, nas suas atividades, né? Que quando a gente fala em uma pedagogia da cooperação, né, nós estamos falando numa área, talvez uma ciência que pensa como desenvolver a capacidade humana, né, de enxergar isso, de atribuir importância à cooperação e por consequência disso, cooperar, né? E aí a minha pergunta já estou pensando lá dentro da escola, mas como, né, num ambiente, né, numa sociedade, eu não vou nem falar numa sociedade competitiva, mas eu vou falar numa sociedade em que as pessoas estão condicionadas, treinadas ou educadas, né? Talvez um desses três termos aí seja mais adequado, a competir, né? As pessoas que vão estimular as outras a cooperarem são pessoas educadas num modelo que os ensinou a muito mais favorecer a competição do que o próprio olhar coletivo, o próprio olhar cooperativo. Então, é um desafio bem grande, né? Eu queria saber de você um pouquinho. Como é que é esse, né? Como seria esse trabalho, ou como seria possível, né, levar a cabo uma sequência didática, um tipo de trabalho dentro da pedagogia da cooperação para estimular o desenvolvimento dessa qualidade, né, a educação para a cooperação, considerando esse contexto, considerando as pessoas que fazem parte dele e o mundo em que essas crianças vivem
que é muito fortemente enraizado nessa condição competitiva. Ô, Testa, você realmente colocou o sarrafo lá, né, a 2,5 metros de altura, né? Mas gratidão, né, por esse convite. E claro, né, você sabe, todos nós aqui sabemos que é um tema bastante complexo, né, até porque ele é muito real, né, no nosso cotidiano, dentro e fora da escola, que é como a gente, vamos dizer assim, o Terry Orlick, né, que é um dos pioneiros em jogos cooperativos do mundo, canadense, ele costumava dizer que nesse ponto era aprender a jogar cooperativamente jogos competitivos, né? Ou seja, como a gente pode lidar de uma forma colaborativa com situações competitivas, né? E é bem, né, o que você trouxe, Tessa. Acho que nossa sociedade, a sociedade humana, é uma sociedade complexa, né? É uma sociedade de possibilidades, né? Quero emprestar aí uma outra ideia de um filósofo americano chamado James Carse. Ele publicou, inclusive no Brasil, já em português, há uns anos atrás, um livro chamado Jogos Finitos e Jogos Infinitos. A vida como um jogo de possibilidades. E ele traz essa ideia, e eu tomo emprestado, para reforçar que a sociedade humana, assim como os seres humanos, são seres de possibilidades, né? Eu posso ser individualista, violento, competitivo, posso ser solidário, pacífico, altruísta. Todos nós somos isso tudo o tempo todo, né? É como se tivéssemos todas essas sementes, né, plantadas na terra. A gente pode pensar sementes de consciência, né? Em mim estão todas essas sementes, né? Naturalmente, essas sementes vão germinar, crescer, frutificar, florescer, dependendo das condições que a gente cria para elas se desenvolverem. O que eu vou alimentar mais? Onde que eu vou botar a nutrição para fazer crescer o quê? Então, acho que esse é um primeiro ponto, Testa, que me vem assim para destacar o que você trouxe, é esse convite para a gente ter discernimento sobre o que a gente quer ajudar a crescer. Porque tudo pode crescer no mundo, tudo pode crescer na pessoa, tudo pode crescer em mim, tudo pode crescer em nós. Vai crescer aquilo que a gente alimentar. E a gente, para alimentar algo, a gente precisa tomar uma decisão. O que é que eu quero fazer crescer? Né? Se eu quero fazer crescer mais as sementes de solidariedade, colaboração, empatia, inclusão, respeito, tolerância, compaixão, eu preciso alimentar isso. E como é que eu alimento? Não é colocando vamos dizer assim, no programa curricular da escola, não é colocando isso nos objetivos do evento esportivo que eu vou promover, não é colocando isso no plano de aula, é colocando isso como tem o nosso amigo, né, o Francisco, fala, no chão de quadra, ou seja, na prática, né? Como que eu proponho práticas, né, que reflitam essa visão, essa intenção de fazer crescer competências dessa natureza, né? Da mesma maneira que a gente vai para a academia, né? Estou vendo aí no fundo aí da tua sala, né, testando aí equipamentos aí para ajudar a fazer a musculação, né, do nosso corpo físico, né? Se você quer desenvolver o bíceps, você vai fazer exercício apropriado para isso. Você precisa ganhar resistência aeróbica, você vai fazer exercício apropriado para isso. Se você quer desenvolver solidariedade, empatia, compaixão, cooperação, você vai fazer exercício para isso, tá? Aí vou concluir aqui, Tessa, trazendo um exemplo, né? Há alguns anos atrás, mais propriamente há 2 anos atrás, eu trabalhando em Florianópolis, eu morei em Floripa lá 13 anos, como eu estava falando antes aqui, atendendo um chamado de um conjunto de escolas, né, públicas de Santa Catarina, né?
onde vamos dizer assim, a inquietação recorrente era por essas questões relacionadas à evasão, bullying, violência contra, né, os professores, os servidores, desmotivação pelo ensino, etc., temas que a gente conhece muito bem, aí, recorrentes da escola. E foi justamente na época agora da Copa do Mundo, né, 2018, Copa do Mundo de futebol. E as escolas já estavam preparadas para realizar um evento na escola baseado na Copa do Mundo. Quando eu recebi esse chamado, eu propus reunir essas escolas para refletir sobre esse evento que eles estavam desenhando para fazer na escola. Se esse evento, desenhado como estava, ajudaria a diminuir bullying, violência, indisciplina, evasão, desinteresse, desmotivação, etc., ou não. Então, o primeiro passo que foi dado junto com esses educadores e dirigentes escolares foi convidar para ir para o vestiário e refletir sobre a experiência pedagógica que estavam propondo para a escola para tentar minimizar esses problemas. E a conclusão foi que não, que esse evento, pedagogicamente falando, tinha uma chance pequena de diminuir a incidência desses problemas. Então, o segundo passo foi, então, o que a gente pode mudar nesse evento que pode ajudar a diminuir esses problemas, desenvolvendo, né, uma competências de uma cultura na escola de mais solidariedade, inclusão, colaboração. E disso nasceu a Coopa de Futebol Cooperativo, né, que foi realizado em 55 escolas públicas do estado de Santa Catarina, envolvendo 35 mil crianças, jovens e adultos, durante 3 meses em 2018, e que resultou na publicação do que eles chamaram do Diário da Coopa, expressando, né, nessa publicação o legado social, vamos dizer assim, deixado por esse evento transformado pela própria escola e realizado, né, por sua própria comunidade, né? Então, eu estou assim, trazendo um exemplo para ilustrar vamos dizer assim, essa trilha de, vamos dizer assim, integração de uma nova cultura onde outra já existe, né? Não é a gente parar de fazer o que a gente está fazendo, mas é a partir do que a gente está fazendo, colocar pequenas doses, vamos dizer assim, desse novo olhar, essa nova experiência que a gente está querendo propor como possibilidade. Quando eu proponho jogos cooperativos, eu não estou propondo que os jogos cooperativos sejam a única experiência a ser desenvolvida na escola ou além da escola. Mas eu proponho que ele seja uma dentre outras experiências e que a partir disto, cada criança, jovem e adulto pode ter melhores condições para escolher que tipo de experiência ele quer adotar para a sua vida, que caminho ele quer percorrer. Porque, como eu falei ali para a Márcia antes, eu só aprendi um caminho, o caminho do individualismo e da competição. Eu fui muito bem educado para isso, né? E eu eduquei muita gente muito bem para isso também. Esse é um caminho, que não é bom nem é ruim. O que é ruim? É ter só um caminho. Por que é ruim, do meu ponto de vista? Porque um dos atributos que nos tornam humanos é o livre-arbítrio, é poder escolher. E eu só posso escolher se eu tenho consciência das opções. Nosso papel, enquanto educadores e educadoras, do meu ponto de vista, é oferecer opções. Olha, experimenta isto, experimenta aquilo, e toma consciência do que você está experimentando, dos efeitos, dos impactos da sua experiência, e assuma responsabilidade pela escolha que você está fazendo. É esse a trilha, né, para mim, assim, sabe? Legal. Mas é uma maneira de ver, Testa. Não, muito bom. Eu não sei se você sabe, né? Mas aqui
na rede estadual de ensino, né, no estado de São Paulo, o governo, a partir desse ano, e inclusive a própria Base Nacional Comum Curricular, estabeleceu o Projeto de Vida. O Projeto de Vida é um dos princípios gerais na BNCC, e na rede estadual é uma disciplina, né? Então, inclusive eu estou preparando um capítulo aqui de um livro que nós vamos produzir entre os professores da escola mesmo, né? Na escola do trabalho, que é a Escola Nelly, que fica em Bocaina, bem no centro do interior, bem no centro do estado de São Paulo. E esse livro vai falar da disciplina de projeto de vida, vai falar de projeto de vida como disciplina escolar, né? E uma das coisas que o currículo, né, da rede estadual se preocupa bastante quando a gente fala na disciplina de projeto de vida é com o desenvolvimento das competências socioemocionais. E aí eu estava observando que na sua formação você tem também uma experiência, e na sua fala também é possível observar isso, que você tem uma experiência e uma sensibilidade muito boa para a área da psicologia. E eu vivo dizendo nas minhas reuniões da escola que falta emoção na disciplina de projeto de vida, sabe? Que falta mexer com os alunos, assim, no sentido de fazer o sujeito ganhar um brilho no olhar que ele ainda não tem, né? Do sujeito acreditar ainda no que ele não acredita, e acho que é isso que vai levá-lo a atingir o objetivo da disciplina, que é construir um projeto e caminhar em direção ao alcance desse sonho, né? Desse projeto de vida. Eu queria saber de você, nas suas percepções, qual é o papel das emoções humanas no desenvolvimento dessa capacidade, né, de pensar coletivo e também de pensar em si, de pensar individualmente dentro dessa coletividade, né? Como você bem disse, acho que é importante nós termos essas várias facetas para podermos escolher, né? Exercer o livre-arbítrio, né? Como é que você pensa as emoções humanas, o papel dessas emoções na caminhada, né, em direção ao desenvolvimento dessa competência cooperativa ou da busca pelos projetos de vida, né, que cada pessoa estabelece dentro de si? Testa, gratidão aí por você trazer esse tema do projeto de vida, né? Aí oportunamente aí inserido, né, nas BNCCs. E aí, assim, posso fazer uma pergunta íntima, Testa? Você Pode, tem filhos? Não, eu tenho uma menina. Uma menina. Vai completar 2 aninhos agora, quinta-feira. Olha, eu não tenho dúvida, assim como talvez outras pessoas que sejam pais, mães, tios aqui, tias e tudo mais, ou seja, quem de alguma forma teve a oportunidade de testemunhar o nascimento de um filho, de uma filha, de um sobrinho, de um neto e tal, sabe muito bem o caminho a ser percorrido no projeto de vida, né, Testa? Porque assim, a tua filha como chama? Júlia. Júlia. Eu tenho 3 filhos, né? Thier, Lê e Liz. A gente faz qualquer coisa para os filhos crescerem no mundo. Você se vira, você dá um jeito. Não falta bola, não falta material, não falta dinheiro, não falta nada. Você dá um jeito e faz o que for possível para o seu filho crescer no mundo. É essa emoção que precisa estar presente em qualquer projeto de vida. Aqui em Brasília, nós estamos trabalhando junto de um programa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios aqui, focando um tema bem, bem delicado, que é a questão da corrupção. E é um projeto para trabalhar com jovens do ensino médio. O projeto é incrível, né? Assim como muitos projetos que todos nós aqui realizamos, só que ele também tem encontrado esse gargalo, né? Assim, o engajamento dos jovens. E aí a gente olhando para a pedagogia do projeto, estou falando desse projeto, mas do projeto de modo geral, a pedagogia utilizada
em projetos, se ela não for uma pedagogia baseada na colaboração, ela tende a diminuir o engajamento com aquele projeto. Ou seja, você se engaja com o crescimento da tua filha porque você sente na pele que ela é você. Graças a Deus, ela não é só você, né? Ainda bem que ela tem a mãe, né? E ela é além da mãe e do pai. Ou seja, o filho é uma síntese que nasce da colaboração entre dois seres muito diferentes. E que quando nasce, tem a força de nos engajar naquela realização, custe o que custar. Então é dessa paixão que a gente se utiliza para fazer um projeto de vida acontecer. O que eu tenho procurado assim, contribuir com, né, nesse âmbito do projeto de vida, como você falou, nas escolas e tudo mais, é oferecer para os jovens e para os educadores uma trilha de desenvolvimento de projeto de vida baseada na pedagogia da cooperação. Por que, Testa? Porque, assim, olha, ninguém se dedica 100% para realizar um projeto que você não criou junto. Assim, há uma relação direta entre o grau de participação no desenho daquele projeto com o grau de engajamento na realização do projeto. Então, o que é que eu tenho visto assim, fazer aumentar o grau de engajamento no projeto de vida entre os jovens? Quanto mais a gente oferece um caminho de protagonismo desde o começo, onde o jovem começa a refletir, como eu exemplifiquei a respeito da Copa de Futebol, a refletir sobre sua própria jornada, a reconhecer na sua jornada aquilo que pode ser transformado na direção do sonho que ele tem para a sua própria realização e criar, né, junto, né, as possibilidades, as alternativas, as estratégias para fazer esse projeto de vida decolar, né? Então, a emoção vamos dizer assim, que é o combustível para a realização de qualquer, vamos ficar no âmbito dos projetos, do projeto de vida, é a paixão. A paixão, e ela está relacionada ao grau de liberdade que você tem para viver, para desenhar, para desenvolver aquele projeto com responsabilidade. Então, a gente brinca desse casamento entre liberdade e responsabilidade. É criar uma pedagogia de projeto. Eu estou falando da pedagogia da cooperação, mas naturalmente existem vários caminhos, né? Mas falo do que eu tenho experiência. Uma pedagogia da cooperação, ela cria esse ambiente onde todo mundo tem liberdade para caminhar da sua forma, sonhar o seu sonho, né? Realizar a sua jornada. E, ao mesmo tempo, assume 100% da responsabilidade por isso, né? E o nosso papel como educadores é manter o caminho aberto, né? A gente tem na pedagogia da cooperação uma trilha de 7 práticas. São 7 práticas que orientam o desenvolvimento de qualquer experiência colaborativa, né? A 5ª prática é saber cocriar. Elas estão associadas a 7 competências, né? E a gente costuma dizer, Márcia, competências R2. São competências de relacionamento e competências de rendimento. Porque, em outros termos, a gente poderia associar a competências cognitivas e a não cognitivas, ou competências socioemocionais, ou soft skills, ou hard skills. Ou seja, são competências que, no seu conjunto, ajudam a gente a se relacionar bem e a fazer muito bem o que a gente está desejando fazer juntos, né? Casta, desculpa me estendendo isso tudo aí, não sei se eu contribuí um pouco com o que você estava dizendo, mas com certeza a tua provocação me ajudou assim, a ganhar um pouco mais de clareza sobre isso que eu estou tentando dizer, né? Não, perfeito.
É esse o caminho mesmo, né? A gente tem pensado dessa forma, né? Mas os desafios são grandes, né, professor? Essa questão das emoções, né? Às vezes a gente consegue desenvolver isso em 1, 2, 3, uma parte, né, do grupo de alunos, enquanto outros talvez não tenham essa percepção, não alcancem essa sensação, né? Porque é essa sensação, é essa emoção que acho que é o gatilho para o sujeito sentir a necessidade de começar a caminhada em direção ao sonho dele, a necessidade de colaborar, a necessidade de, né? E é por isso que eu falo sempre dessa questão da emoção. E pedagogicamente, né, dentro de uma pedagogia agora, não é fácil desenvolver essa necessidade que é intrínseca e ao mesmo tempo subjetiva, né, de cada sujeito. Então a gente lida com uma variedade muito grande. Mas não, a sua resposta... Desculpa. Você falando é que eu me lembrei de uma experiência aí em São Paulo, que eu tive com um grupo de jovens que fazem parte de um programa ali em Campo Limpo, né, Grajaú, Campo Limpo, que é na zona sul da capital ali de São Paulo. Eles, né, participam de um programa, de uma ONG chamada Vocação, que trabalha com desenvolvimento, né, infanto-juvenil no contraturno da escola. E eu tive a oportunidade de trabalhar com esses jovens, e a minha atuação dentro da equipe lá de educadores era justamente ajudar a desenvolver essas competências, né, vamos dizer assim, e justamente lá eles tinham, vamos dizer assim, o eixo da experiência deles era o projeto de vida, né? E num determinado dia de atividade lá, eu propus um jogo cooperativo, que talvez a maioria aqui conheça, que é o da travessia, né? A molecada, né, está organizada em barcos, assim, distantes uns dos outros, eles têm que se deslocar de uma ponta a outra da sala, né, sem pisar no chão, aí eles sobem nas cadeiras, aquela bagunça toda que acho que a maioria de vocês conhecem. E eu propus ali, era um grupo de quase 60 jovens, eu organizei 5 grupos, e aí, né, cada grupo ali com 10 jovens, expliquei o jogo e, né, dei a partida. Quando eles começaram a se movimentar, eu estava ali junto com uma equipe de educadores todas dessa instituição. A molecada começou a quebrar o pau, começou a tomar cadeira um do outro, começou a ameaçar o outro com a cadeira que já não era dele, umas meninas começaram a chorar e sair do jogo, ficou aquele caos. E os educadores, Fábio, tem que parar o jogo, né? O que tá acontecendo? Esse negócio vai piorar. Eu falei, gente, espera um pouquinho, vamos lá. Enfim, o jogo terminou, a molecada comemorou, e eu falei, gente, o que aconteceu no jogo? Qual era o objetivo do jogo, né? O objetivo do jogo era todo mundo mudar de lado, atravessar, tá bom, mas todo mundo conseguiu fazer isso? Não. Então, gente, não conseguimos o objetivo, né? Mas a gente conseguiu, bom, mas o objetivo era todo mundo, enfim. Eu convidei a turma para refletir sobre a experiência que eles viveram, né? E quando eles refletiram sobre a experiência que eles viveram, eles se deram conta de que o que eles fizeram estava muito distante do próprio projeto, vamos dizer assim, de vida que individual e coletivamente eles estavam desenhando, né? Que nenhum projeto de vida deles lá tinha como sonho agredir alguém, tinha como sonho fazer o outro ser menor do que si mesmo. E aí eu falei, gente, então vocês querem refazer o jogo? Eles todos quiseram refazer o jogo, e eu então, ok, vamos lá, voltamos ao ponto de partida, apresentei o jogo exatamente como antes, sem dar nenhuma instrução ou dica de estratégia, e eles reformularam as estratégias de maneira a todos os grupos chegarem no seu objetivo. Eu estou compartilhando essa experiência por dois motivos. Um que é a resiliência necessária que cada um de nós como educadores, né, precisa manter diante de situações caóticas, né?
Quando a gente propõe uma experiência de cooperação, é legal a gente ter bastante consciência de que não vai sair do jeito que você planejou. Uma experiência de cooperação não é para dar certo, para sair do jeito que eu queria que saísse, né? Para acontecer aquilo que eu acho que é bom que aconteça. Uma experiência de cooperação é um campo de possibilidades, de incerteza, né? Porque cooperação implica em liberdade. E se cada um de nós ganha liberdade para fazer, para se expressar naquele momento, a gente não sabe no que vai dar. E pode ser que dê uma coisa muito caótica, como essa experiência que eu contei aqui. A gente então precisa saber, sabendo disso, a gente segurar a onda. Gente, ok. O jogo não deu certo. Eu falei, não, o objetivo do jogo não é ele dar certo. O objetivo do jogo é ele oferecer oportunidade para a gente refletir sobre a aprendizagem, sobre o nosso desenvolvimento, né? E o segundo ponto é vamos dizer, esse universo emocional, esta que você destaca, que uma boa parte de nós, como eu disse antes, falo por mim, né? Eu não aprendi a desenvolver essa inteligência, né? E quando eu proponho uma atividade para jovens, para crianças, para adultos, né, eu estou, vamos dizer assim, oferecendo uma oportunidade para eu aprender a também lidar com as minhas próprias emoções, né, diante daquela experiência, né? E vejam, como foi falado no início, né, uma experiência emocional, ela nunca é uma experiência de certo ou errado, de boas ou ruins emoções. Então, acho que esse entendimento também pode ajudar a gente a ajudar crianças, jovens e adultos, ao se depararem com emoções, vamos dizer, entre aspas, não bem-vindas, poderem permitir que elas se manifestem também. E com isso a gente desenvolver essa competência de abraçar aquilo que é genuíno na experiência. Assim, uma experiência colaborativa não é visando um mundo ideal, mas também não se contenta com o mundo normal. A gente está buscando uma experiência no mundo real. E uma experiência no mundo real, ela implica em relações reais entre pessoas reais. E uma pessoa real é uma pessoa que tem medo, que sofre, que ela é agressiva, né? Que ela tem sonhos, tem pesadelos, ela é amorosa, é generosa. Uma pessoa real é tudo isso. Por isso, uma experiência cooperativa é uma experiência de mergulhar no mundo das relações reais entre pessoas reais. E para isso, gente, não tem manual. É esse exercício constante de a gente estar aprendendo a viver de verdade, com nossas fragilidades, nossa vulnerabilidade, nossas forças, nossas inteligências, nossas ignorâncias, né? E aceitar, reconhecer e amar a gente mesmo e quem convive com a gente, quando a gente é desse jeito real, né? Você passa por aí para mim, assim, Testa. Muito bem, muito legal. Eu vou... Márcia, o pessoal está perguntando aí no chat ou não? Tem uma pergunta aqui, professor. Não, só para dar um toque pro pessoal, quem quiser fazer questões, né, ou coloca a questão no chat, ou então põe o nome pelo menos, para a gente fazer uma sequência, né? Aí a Márcia vai chamando, fulano, aí as pessoas vão abrindo o microfone para poder fazer a pergunta ao professor Fábio. Lá, o David já se candidatou aí. E enquanto isso eu vou... Quer falar, Márcia? Tem uma pergunta aqui do professor Bruno Ferreira. Tá, deixa só eu fazer a última aqui, e aí a gente abre, e aí vai só do chat lá agora, tá?
Beleza. Professor Fábio, isso é uma curiosidade mesmo. E aí, pensando então na questão da cooperação, isso já na escola mesmo, né? E no currículo escolar, você entende então a cooperação como uma coisa que é transversal entre os conteúdos, as unidades temáticas, ou algo que seja conteúdo, né? A gente precisava ter como por exemplo, o governo do estado colocou lá, né? Uma das competências gerais da BNCC, que é o projeto de vida e trabalho, colocou como disciplina, projeto de vida. Então, virou conteúdo, virou disciplina, né? E a cooperação para você, ela teria que ser uma disciplina, teria que ser um conteúdo específico dentro de uma disciplina, ou ela é transversal e ela permeia todos os afazeres escolares de uma forma geral? Rapaz, Testa, assim, acho que um primeiro olhar assim, que eu lanço sobre isso é que cooperação, ela tem, para mim, mais contribuição como um aspecto transversal, né, transdisciplinar, do que, vamos dizer assim, em um conteúdo específico ou uma disciplina específica, né? Porque naturalmente cooperação, como nas BNCCs hoje é colocado, né, empatia e cooperação como uma das competências, né? Como competência, ela deve estar em toda a nossa experiência, em qualquer disciplina que seja, em qualquer situação que seja vamos dizer assim, da vida escolar, né? Então, para mim, acho que a potência ela é elevada quando a gente coloca, né, cooperação como uma cultura, né? Não como um valor, né, que também mas como uma cultura. E uma cultura, ela está convidando a gente a encontrar formas para que ela se manifeste no nosso dia a dia, dentro e fora da escola. Por isso, esse exemplo que eu compartilhei há pouco a respeito da Copa de Futebol Cooperativo, nessas 55 escolas, ela envolveu toda a comunidade escolar, né? Desde os secretários e secretárias de educação municipal e estadual, até os dirigentes da própria escola, pais, servidores, alunos de todos os níveis, etc. Que, através das várias disciplinas e segmentos da escola, desenvolveram atividades inspiradas, né, por essa cultura da cooperação, né? Então, eu, a princípio, vejo que esse olhar, ele pode potencializar mais o desenvolvimento dessas competências no dia a dia da escola, mas não inviabiliza ou não desmerece, vamos dizer assim, ações mais pontuais a respeito disso. Por exemplo, então, nós vamos trabalhar na educação física, onde nós vamos trabalhar a competência cooperação através das várias atividades cooperativas que podem ser desenvolvidas. Enfim, isso pode acontecer de uma maneira disciplinar ou transdisciplinar. Quanto mais sistêmica, né, é a experiência, quanto mais transdisciplinar, complexa ela for, você sabe muito bem disso, né, Testa? Melhor é o impacto dela no nosso desenvolvimento, né? Por isso uma educação muito mais baseada em projetos, né? Quer dizer, por que o projeto de vida pode ser um bom alavancador assim, do desenvolvimento tanto de conteúdos curriculares como de competências humanas, né? Porque um projeto, ele arrasta, né, todas as outras dimensões, né? A gente, ao fazer um projeto, a gente precisa lançar mão de todas as nossas inteligências e todos os nossos recursos para poder fazer esse projeto acontecer. Então, assim, em linhas gerais, eu vejo dessa forma, né? Olhar a cooperação como uma cultura, né, que pode se desenvolver através das várias manifestações dentro e fora da escola, né? Legal, muito bom. Muito obrigado, viu, pelas suas respostas. Eu vou abrir
abrir todo o espaço, que ninguém tinha perguntado nada ainda, por isso eu estava, né, imerso aqui na nossa discussão, né? A professora Márcia vai fazer a mediação do pessoal que quer fazer as questões no chat. Vai lá, Professor, primeiro eu estava correndo aqui para trás das perguntas e eu vi uma curiosidade com o Borgo aqui, quando o senhor falou que praticou esporte. Ele quer saber qual foi o esporte que o senhor praticou. Principalmente bolinha de gude, né, no chão, quando era a infância, polícia e ladrão, comecei muito com isso tudo aí, mas esportivamente eu acabei me dedicando mais ao basquete, né, eu joguei basquete até os meus 25, 26 anos, fui técnico de basquete, né, profissional durante quase 20 anos e lutei judô desde os 10 anos até os 21, né? Professor, foi o que eu mais frequentei aí. Professor, é o Fernando. Foi o que fez a pergunta. Eu sabia que eu conhecia o senhor de algum lugar. Eu apitei jogo do senhor. Eu fui árbitro de basquete e eu apitei jogo de basquete do senhor. É mesmo, Fernando? É verdade, entendeu? Como jogador, provavelmente, e como técnico também. Eu era da região ali, eu era de Tambaú, perto de Rio Claro, né? E eu apitei na federação por 25 anos. Então, apitei muitos jogos. Então você chegou tempo do Álvaro, Fábio. armador. Então, eu sabia que eu conhecia o senhor, e é do basquete. Ô, Fernando, então você deve ter me conhecido muito bem, assim, esse outro lado meu, assim, né? Nada pacífico, super nervoso, na beira da eu não queria falar, né? Eu não queria falar, né? Mas... em Rio Claro, jogador de basquete em Rio Claro, que era calmo, não existia, né? A fama, né? Das equipes de Rio Claro, né? Eram terríveis, né? Eu lembro do armador, o Álvaro, né? Nossa, muito bom, né? Que tinha lá. Então, mas olha, Caião, nossa, então o pessoal... Então a fama era grande. Esse mundo tá pequeno mesmo, hein? Você vê? Que coisa. Viu? Mas então, ó, o Sandro, ele está perguntando aqui, ó, em cenários de distanciamento social, onde as relações são mediadas através da tecnologia, como engajar o estudante em projetos cooperativos? Bom, quem é que fez a pergunta, Márcia? Desculpa. Sandro da Silva. O Sandro, claro, é uma inquietação muito, né, forte e bastante atual, naturalmente. Acho que tem um primeiro ponto, assim, olha, eu tenho trabalhado com cursos, né, online e ao vivo, né? Um deles é um programa que a gente desenvolveu que é chamado de Design de Relações Colaborativas, ou seja, como desenvolver relações colaborativas também através do modo telepresencial, né? E numa das turmas com quem a gente trabalhou, um dos participantes, que é educador e psicólogo, ele trouxe vamos dizer assim, uma lembrança muito bacana, que acho que é essa que eu quero trazer para você também, que fala assim, o nosso cérebro, vamos dizer assim, vamos pensar em termos da nossa plasticidade cerebral, ele não identifica se o que nós estamos vivendo aqui pela telinha ou por aquilo que nós estamos vivendo no mundo físico mesmo, físico, vamos dizer assim, presencial, é real ou não real, né? Para a nossa, vamos dizer assim, plasticidade cerebral, o que nós estamos vivendo aqui é suficientemente potente para nos emocionar. E é provável que vocês já tenham, né, vivido isso de muitas formas. Assim, uma coisa muito simples é: quem de nós aqui já não chorou assistindo um filme na TV ou no cinema, né? Ou ouvindo uma música, a gente se emociona. Agora, imagina a gente vivendo isso como estamos agora aqui, né? Diante um dos outros, uma das outras,
intercambiando experiência e conhecimento. A possibilidade de nos emocionar aqui é tão presente como aquela que na beira da quadra ali o Fernando e eu pudemos ter vivido há uns anos atrás, né? Então tem uma compreensão nessa direção, né? É possível o desenvolvimento de relações igualmente, vamos dizer assim, significativas através, né, desse modo telepresencial, né? Que, aliás, é o termo que muita gente agora está usando, que é o telepresencial, não é mais o digital ou o online, né? A gente está presente aqui, né? Só que através de um outro canal, vamos dizer assim, né? E outra coisa que é legal talvez de especular, vamos dizer assim, há muitos anos atrás eu tinha uma amiga que ela era muito conhecida por ser bastante alternativa, né? Ela não tinha TV em casa, né? Eu também não tenho TV em casa aqui até hoje, mas na época, para nós, ela era um exemplo assim, de pessoa alternativa, né? E aí um dia, numa das nossas reuniões, ela chegou e falou: olha, gente, eu assisti na televisão ontem. Quando ela falou assistir na televisão, todo mundo assim paralisou. Falou: mas como, você tem TV? Eu falei: sim, eu tenho TV. Mas você assisto a TV e assisto principalmente o noticiário. E no noticiário, principalmente as notícias sobre guerra, sobre violência. Mas, gente, por que você faz isso, né? Aí ela explicou. A TV transmite impulsos eletromagnéticos, assim como nossos pensamentos. Nossos pensamentos são impulsos eletromagnéticos. E a TV é um canal de transmissão, né, de envio e recepção de impulsos eletromagnéticos. Aí ela explicava: a minha maneira de contribuir para a paz é enviando impulsos eletromagnéticos através dos meus pensamentos, sentimentos, sensações, através da TV, para essas pessoas que estão lá do outro lado do mundo em guerra, ou vivendo situações de forma extrema, ou coisas desse tipo. Então, isso já tem mais de 30 anos, né? E hoje a gente está tendo recursos de tecnologia tão sofisticados, né? E que podem ajudar a gente a, vamos dizer assim, valorizar em cada momento a oportunidade que a gente está tendo de nos encontrar, quer seja telepresencialmente ou presencialmente, fisicamente no nosso dia a dia, né? Engajar crianças, jovens e adultos, né, nesse momento de educação online ou telepresencial, claro, vocês acho que vivem isso muito mais do que eu, é um grande desafio, né? Agora, o que tem sido posto, não que isso resolva ou não, mas assim, é só um reforço para aquilo que vocês já estão vivendo, é que se for preciso, vamos dizer assim, dar mais atenção ao acolhimento, né, à necessidade que essas crianças e jovens estão tendo de serem escutadas, quer seja de uma forma, às vezes, atrapalhada, que ela fala de um jeito, às vezes, violento, e a gente abrir mão de conteúdo, de preocupação com o dia letivo, essa tem sido a recomendação no mundo inteiro, né? Nesse momento, especialmente na relação escolar, tanto com crianças, jovens e adultos, comunidade escolar como um todo, é criar a escola ser um campo de acolhimento, principalmente emocional. É um colo social. Então, talvez nas nossas aulas, se não der para a gente fazer o conteúdo que está previsto, por várias razões, a gente tentar manter esse campo aberto de escuta, de uma fala genuína, ou seja, manter essa sensação de que a gente não está sozinho. Essa tem sido uma das principais recomendações no mundo todo, nesse momento e até tem uma amiga nossa que outro dia falou, e isso ficou para mim assim, ela não usa mais o termo distanciamento social, porque isso não é um fato. Aqui nós não estamos socialmente distantes, nós estamos fisicamente distantes.
Então, há um distanciamento físico, não necessariamente um distanciamento social, né? E se a gente consegue manter, via esse canal, vamos dizer assim, telepresencial, essa sensação de que a gente não está sozinho, isso talvez seja exatamente aquilo que está ao nosso alcance ser feito no momento, né, para esses jovens, né? Ter essa sensação de que estão sendo acompanhados, estão bem-vindos como estão e como são no momento, né? Professor, também tem uma outra questão aqui, o professor Bruno Ferreira, ele colocou assim, né, que a abordagem feita pelo professor Dário em 2011 diz que os jogos cooperativos, embora muito importante para os valores humanitários, não parece ter aprofundado tanto o estudo da sociologia e da fisiologia. Então, ele pergunta aqui, essa abordagem pode ser tratada ainda como uma abordagem de educação física ou somente como um elemento do jogo que pode ser tratado pedagogicamente na educação? Muito legal. Isso, né, uma grande amiga minha, Suraya Darido, né, que é uma das, vamos dizer assim, pensadoras mais, do meu ponto de vista, refinadas, né, na educação física. Foi minha colega de basquete, né, quando eu fui professor na USP, ela era aluna na USP ainda. Ela realmente abordou a questão dos jogos cooperativos dessa forma, como foi colocada, e eu costumo brincar com a ideia de que quando eu falo por mim, né, pessoalmente, me dediquei a compartilhar esse conhecimento dos jogos cooperativos, a principal intenção era pedagógica, né? Era desenvolver uma pedagogia, ou seja, um modo de fazer dentro e fora da escola que refletisse o modo de pensar a vida, né? Ou seja, se eu desejava um mundo solidário, fraterno, possível para todo mundo, os jogos cooperativos era o caminho para mim, né? Olha, um jeito de fazer esse mundo que eu sonho é jogos cooperativos. E, de fato, eu, pessoalmente, não tive uma preocupação maior com, vamos dizer assim, o entrelaçamento dos jogos cooperativos com dimensões da educação física e da educação mais, vamos dizer assim, detalhadamente, como você citou aí, no campo da fisiologia ou mesmo da fundamentação teórica com as correntes da educação física, porque a minha preocupação era e continua sendo muito mais pedagógica do que teórica, né? Eu deixo talvez essa investigação, essa abordagem de uma forma mais apropriada para as pessoas na educação física, na educação de modo geral, que têm uma competência diferente da minha para esse tratamento, né? Da minha parte, do grupo do qual eu faço parte, nunca houve uma intenção de que os jogos cooperativos se tornassem uma corrente na educação física ou algo desse tipo, né? Porque isso não está na minha alçada, vamos dizer assim, tratar, né? Mas mais no campo de pessoas como a Suraya, que se dedicam a essa investigação, né? Só complementar, Márcia, ao mesmo tempo, assim, né, nos últimos 8, 10 anos, como eu falei aqui, a gente vem desenvolvendo então, uma abordagem, né, na qual os jogos cooperativos está inserido, que é a pedagogia da cooperação. E aí tem uma busca de um pouco mais de sedimentação, né, teórica, pedagógica, para que isso seja percebido como uma possibilidade, né, de atuação, né, dentro e fora da escola, né? O Bruno está agradecendo, viu, professora? Também nós temos aqui o David, que é professor também, ele quer fazer uma pergunta diretamente para o senhor, professor. Oi, David. Boa tarde, professor Fábio. Me ouve bem? Ouço sim, David. Professor, primeiro é um prazer, né, ouvi-lo, né? E se me permite só uma consideração na resposta anterior, que eu venho sempre conversando com a Ademir e com a Márcia, dessa questão
de hoje nós estarmos em contato com grandes referências, mas termos um contato mais pessoal, um trato mais próximo de maneira virtual, e isso vem ressignificando, às vezes, até a nossa compreensão daquilo que a gente, às vezes, já estudou há 20, 25 anos atrás. Então, é muito bom ouvir o professor, ouvir outros colegas, outros professores também que compartilharam conosco, e nós já tínhamos, desde da nossa formação inicial, um contato, mas ver o professor falando sobre cooperação, sobre protagonismo, sobre projeto de vida, nos enche de alegria e nos motiva também. Então, eu queria agradecer, né, essa oportunidade que o Ademir, a Márcia, o senhor, todos vêm proporcionando a nós. E aí, professor, para abusar um pouquinho, né, eu queria fazer 2 questões, né? E uma primeira questão, professor, é o seguinte: na educação física, nós da educação física, posso dizer que é um espaço privilegiado para trabalhar essas questões emocionais, questão de colaboração, de cooperação. Alguns conceitos a gente já vem firmando, nós jogamos com o outro e não contra o outro, é o esporte da escola, o esporte na escola, enfim. E muito disso já vem, né, sendo trabalhado por muitos professores. No entanto, agora surge esse apelo, né, de trabalhar competências socioemocionais, como a própria BNCC faz esse apelo, né? Faltou para nós teorizar um pouco disso, faltou para nós, professores, colocar isso mais claro nos planos, nos planejamentos, que nós já tínhamos esses objetivos, né? Essa é uma questão. E uma segunda questão, professor, pensando nos projetos cooperativos, né, em que os alunos são parte e devem se sentir parte desses projetos, é possível pensarmos numa perspectiva de avaliação em que nós estamos sendo avaliados junto com os alunos, ou seja, o projeto deu certo, todos nós fomos bem avaliados, eu não sei se uma mensuração, de que forma, mas assim, nos inserirmos enquanto professores na hora de avaliar também junto com esses alunos? Obrigado, professor, são esses os questionamentos. Obrigado, Ademir, e mais uma vez, obrigado, Márcia. David, gratidão aí por tua consideração, né, e trazer a luz, assim, né, essa possibilidade de a gente estar chegando mais perto uns dos outros, umas das outras, e ver que coisa legal, né, David, você está trazendo justamente isso na sequência da conversa que a gente estava tendo aqui sobre essa questão das relações, né, telepresenciais, né, como que a gente também está conseguindo aproveitar, né, esse momento para ativar ainda mais esse canal de comunicação que nos aproxima de uma outra forma, né? Então, gratidão e pelo reconhecimento que você está fazendo, porque também eu estou nesse caminho aprendendo, né, David? Acho que há 30 anos atrás, quando eu comecei a estudar e a compartilhar sobre esse tema, naturalmente eu fazia como um aprendiz no início da caminhada, né? Hoje eu sou um aprendiz no meio da caminhada, então tem outros ensinamentos aí no campo também, mas sempre aprendendo. E esse é um ponto, David, que eu acho bem bacana que você trouxe, que é essa mudança da relação professor-aluno, aluno-professor, né? Se a gente for emprestar aí de outros campos, né, do conhecimento humano, durante muito tempo, né, se tratou esse tipo de relação na educação, e não só na educação, em outros processos, como na psicologia, de uma relação muito centrada no professor ou no terapeuta. Depois, uma concentração no conteúdo da experiência ou do aprendizado. Mais recentemente, se deslocou o centro das atenções para o aluno, né, para a pessoa que está ali nessa relação de ensino-aprendizagem. E eu hoje percebo que o centro da nossa atenção pedagógica não é no aluno e nem no professor, é na relação que a gente estabelece uns com os outros, onde, se a gente for emprestado a inteligência dos povos originários aqui do Brasil e de vários outros cantos do mundo, nas comunidades originárias não tem a figura do professor e do aluno, né? E nem da escola, né?
Ou seja, todo mundo aprende e ensina uns com os outros no dia a dia. Ou seja, essa relação de ensino-aprendizagem é uma relação cotidiana, onde todo mundo tem algo para ensinar e tem algo para aprender. Então, se todos nós somos mestres aprendizes, né? Na pedagogia da cooperação a gente usa esse termo com o hífen, né? Mestres aprendizes, ou seja, todos estamos aprendendo e ensinando o tempo todo uns com os outros. Eu vou até exagerar, David, mas aí eu deixo para vocês assim, botar isso em equilíbrio. Assim, não faz nenhum sentido ter avaliação. Não é nem assim a gente também se botar na avaliação, né? A avaliação, sob o ponto de vista clássico, ela vai perdendo sentido e significado, porque quem é que pode avaliar quem, se nós estamos aprendendo juntos? Mas então não tem como a gente avaliar nada? Tem. Primeiro tem que avaliar outra coisa de outro jeito. Uma autoavaliação, professor? Ademir, né? Por exemplo, nós temos um curso de pós-graduação em jogos cooperativos e um outro curso de pós-graduação em pedagogia da cooperação. Um curso lato sensu, mais de 400 horas. Já tem, a pós em jogos cooperativos começou no ano 2000, então já são no ano 2000, 20 anos, né, de pós-graduação. No começo, foi uma briga com as instituições chanceladoras a gente justificar que não tinha avaliação. A gente tinha uma síntese de aprendizagem. Ou seja, depois de cada disciplina, que é feita em módulos, né, os participantes eles fazem um relatório do que eles aprenderam, estão aprendendo, aproveitando, que relações eles fazem com outras teorias, com outras experiências, como ele está vivendo isso no dia a dia dele, e dá uma nota para ele mesmo. Essa síntese de aprendizagem é encaminhada para a coordenação do curso, que compartilha com os respectivos docentes e que simplesmente dialogam com essa síntese, né? Poxa, Testa, foi muito legal isso que você colocou aqui, porque me chamou a atenção para um ponto que eu não tinha prestado atenção. Na próxima aula eu vou integrar isso. E é muito comum acontecer assim, Testa, você se autoavalia, você dá 8,5 para você, e a condição é que você justifique por que está dando 8,5, e você justifica. Aí eu olho para a tua nota, para a tua justificativa como docente e falo, mas Testa, 8,5 para você não combina para mim. Veja, isso que você está falando aqui, na aula aconteceu de um jeito muito diferente, você se dedicou muito mais do que você está falando. Será que você não está sendo muito autoexigente com você mesmo? E não merecia uma reflexão e aumentar a tua nota? Então, enfim, estou trazendo um exemplo, Testa, a partir do que você falou, que é esse convite para a gente criar oportunidades para que cada pessoa, tanto como professora, como aluna, tenha oportunidade de se auto-observar e de compartilhar o fruto da sua auto-observação e me manter aberto para o teu olhar. A gente chama na pedagogia da cooperação isso de love back. No lugar de feedback, um love back. O que é um love back? É um retorno com amor. Mas no campo da comunicação humana, existem 4 combinações. Eu posso falar uma verdade de um jeito raivoso. Eu posso falar uma verdade de um jeito amoroso. Eu posso falar uma mentira de um jeito rancoroso e posso falar uma mentira de um jeito amoroso. Qual é dessas 4 formas aquela que causa mais dano à relação? Verdade com amor, verdade com rancor, mentira com rancor, mentira com amor. Márcia, chuta aí, qual que é a mais danosa? Ai, meu Deus. É aquela que bate lá no coração, né, professor? Pega mesmo, né? Mentira com amor? Mentira com amor. Porque é exatamente o que a Márcia faz.
Eu falo uma mentira com amor para você, Márcia, e como vem com a qualidade amorosa, você abre seu coração. Só que você abre seu coração para receber uma mentira. E você acredita que é verdade porque vem com amor. Na psicologia, minha testa, isso é o que se chama de duplo vínculo. É quando você fala assim, meu filho, vai tranquilo fazer sua viagem de final de semana. Eu não vou ficar preocupado, mas olha, liga, assim que você chegar, você liga para mim, tá? E depois da hora do almoço, você me manda um WhatsApp. E depois, à noite, antes de dormir, vamos fazer uma chamada no Skype. Mas olha, vai tranquilo, porque eu não estou preocupado. Ou seja, né, eu estou falando uma mentira, né, com amor. Né? E a comunicação mais potente para o desenvolvimento mútuo é verdade com amor. Eu posso dizer uma coisa que para você pode ser muito duro de ouvir, mas falando, o Paulo Coelho costumava dizer assim, mergulhe a flecha no mel, né? Para que ela chegue com doçura, embora ela precisa chegar, a verdade precisa chegar. Então, nesse sistema de autoavaliação, a gente está brincando de uma auto-mútua avaliação, onde a gente se vê como mestre e aprendizes, se relacionando na busca pela verdade. Gente, e aí, desculpa avançar em tudo isso, mas aí reside um dos valores fundamentais da educação física. Por que é tão importante a educação física, como o David falou, para o desenvolvimento dessa cultura humana mais integral, onde emoções, sensações, sentimentos, pensamentos, todas as dimensões do humano, física, motor, emocional, mental, espiritual, estão presentes, né? Porque quando a gente atua na educação física, nós estamos atuando com o nosso ser integral. Só que dependendo do ambiente que a gente cria e das respostas que a gente dá uns para os outros nesse ambiente, a gente pode travar tudo isso, né? E aí a gente traz essa dimensão do lúdico, né? Que a gente pode pensar nessa coisa da amorosidade, né? Que vem com a ludicidade, onde todo mundo entra, quer dizer, e tem aquele ditadozinho que fala, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. E para nós, nos jogos cooperativos, na pedagogia da cooperação, por estarmos interessados na verdade, e a verdade não está na Márcia, no Ademir, em mim, no David, em qualquer um de nós separadamente, por mais que a gente conheça, já tenha vivido, nenhum de nós é portador da verdade. É como se fôssemos um grande quebra-cabeça onde cada um tem uma pecinha. E chegar na verdade é sermos capazes de colocar as pecinhas que cada um de nós está trazendo no devido lugar nesse grande tabuleiro. Por isso a gente brinca, porque a gente quer chegar na verdade. Eu não estou interessado em ganhar ou evitar perder de você. Eu não quero ver quem tem razão na nossa conversa. O que eu quero é criar oportunidade para que cada um de nós traga a parte que está consigo para ser compartilhada e a gente poder chegar um pouquinho mais perto da verdade. Por isso, verdade com amor, Márcia. O que é um exercício muito refinado, sofisticado, delicado, né? E precisa ser para a vida toda, né? Assim, a gente traduz essa combinação de verdade com amor. Se fosse para a empresa, para o mundo do trabalho, seria produtividade com felicidade. Cooperação é uma experiência que está criando condições para a gente casar produtividade com felicidade. A gente fazer uma entrega excelente e, ao mesmo tempo, a gente se dá bem enquanto a gente está juntos. Se for para o campo da escola, a gente pode traduzir isso em aprender com prazer, que não é nenhuma novidade, assim como tudo que está sendo tratado nesse momento, né? Mas é para lembrar, é possível conciliar aprender com prazer, né? Liberdade com responsabilidade, autonomia com autonomia, o indivíduo e o coletivo.
É essa combinação entre esses elementos aparentemente opostos que uma pedagogia baseada na cooperação está procurando endereçar. Né? Como é que a gente pode nos enxergar para além das nossas diferenças e nos reconhecer como integrantes de um mesmo time, de uma mesma humanidade. E mais uma vez, esse momento que nós estamos vivendo agora é uma belíssima oportunidade para a gente ampliar essa percepção e ajudar, né, crianças, jovens e adultos que atuam conosco até essa ampliação, para a gente poder enxergar, ter um conceito de cooperação estendida, né? É de cooperar com quem não quer cooperar comigo, é amar quem eu acho que não me ama, é respeitar quem pensa, fala, age de um jeito muito diferente ao meu, é de não polarizar com quem acredita em coisas que eu jamais acreditaria, é como desenvolver competências para esse mundo no momento e que tende a se intensificar daqui para frente, um mundo onde as diferenças estarão cada vez mais explícitas e postas na mesa de jogo. Né? Então, seja lá qual for o caminho que a gente percorra, eu confio que ele nos levará nessa direção, de nos ajudar a regenerar esse sentido de uma comunidade humana composta por diferentes. E o desafio é esse, né? Porque nós somos muito diferentes. E como, então, abraçar, conviver e cooperar com quem é muito diferente da gente. Né? Professor, olha, nós estamos, assim, muito gratos pela toda essa contribuição que o senhor tem dado da gente hoje. Foi muito boa a nossa conversa, né, nosso diálogo aqui. Eu estou, assim, muito, muito contente com toda tudo que aconteceu hoje à tarde. Muito obrigada mesmo, de coração. Gratidão também, Márcia. Que bom, e olha, eu vou falar, hein, o senhor é muito simpático, o senhor. É verdade, muito, muito assim, dado, muito, né, muito, parece uma pessoa muito boa, então, muito obrigada, professor. Gratidão por esse love back, Márcia. Só errou quando foi jogador na hora que o Borgo estava pitando o jogo, tenho certeza, todo mundo apitou direito, hein? Gente, numa outra oportunidade, se eu tiver coragem, eu compartilho com vocês a experiência que eu tive em Jaú, há muitos anos atrás, e que foi um marco na minha vida, que assim, me ajudou a recuperar um caminho que eu tinha perdido. Graças a Jaú, né? Isso foi um presente que chegou para mim de um jeito completamente inesperado. Legal. Muito bom. Por isso, eu atendi rapidamente, com muita gratidão, o teu convite, porque, de alguma forma, é uma oportunidade de eu retribuir a Jaú, né, esse presente que eu recebi. Né? Muito bom. Professor, eu que agradeço, né? Quero agradecer imensamente, né? Eu adorei a nossa conversa aqui, acho que foi muito lúcida, né? E honesta, né? Também, franca, né? Acho que você traz essas ideias como mais uma oportunidade, uma possibilidade de se pensar o nosso trabalho na escola, né? Acho que isso é fantástico, né? E até gostaria de compartilhar um pouquinho em relação à questão da autoavaliação, né? Que o David falou. O David perguntou e você comentou, né? Nós fazemos o processo de autoavaliação na disciplina de projeto de vida, especialmente. E é muito legal, professor, que quando os alunos olham para dentro deles, né, olham
pro caminho que eles percorreram, né, num bimestre, num período de tempo específico, esse olhar que eles têm para dentro deles é muito, mas muito mais preciso para me dizer o efeito e o significado que teve o meu trabalho dentro dessa disciplina do que se eu tivesse feito uma avaliação, né, como nos moldes tradicionais. A autoavaliação é muito mais fiel, me parece, e é muito mais próxima do que seria o ideal, do que quando um sujeito externo avalia outro, né? Tenta olhar para dentro do outro sujeito, né? E a gente não enxerga nada, isso que é verdade. Mas é isso, só queria fazer esse comentário e agradecer imensamente, porque foi fantástico, foi muito legal, muito bacana, no sentido de que nós conseguimos pensar um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Como disse o David, é diferente nós lermos o texto que você escreve, ou o livro, ou a ideia, e ouvi-lo, né, falar dessa questão da cooperação. E acho que de lá para cá, viu, David, de 2000 e bolinha para cá, várias coisas mudaram também, né, dentro do próprio professor Fábio, no sentido de pensar essa questão da cooperação. Então, muito bacana, obrigado mesmo. E deixo aí o momento para suas palavras finais. Assim que você encerrar a sua parte da fala final, eu encerro a transmissão aqui. Bom, gente, eu costumo olhar para as experiências, né, que vamos vivendo sobre a lente, assim, a gente está falando de autoavaliação, né, assim, tem alguns indicadores, assim, na pedagogia da cooperação, né? O primeiro indicador é perceber se aquela experiência que a gente está vivendo traz uma sensação de leveza ou de peso. Então, assim, ó, vou com quem está aqui na tela, assim, aparecendo aí, vou pedir essa gentileza, assim, se para você, ao final agora da experiência, né, não só agora, mas ao longo dessa nossa conversa, a sensação que ficou presente em você foi mais de peso ou mais de leveza? Se foi de leveza, você faz um positivo. Se foi de peso, faz assim. Então, aliviou ou pesou? Vai lá, love back, hein? Bom, se essa experiência, ela, assim, mais nos aproximou ou mais nos distanciou? Então, aproximou ou distanciou? Beleza. Se essa experiência que a gente está vivendo aqui, terminando praticamente agora, ela agradou ou desagradou? Agradou ou desagradou? Boa. Estou vendo que tem gente que pensa bem antes de fazer, né? E o último indicador é assim, se nesse momento você está com vontade de sair correndo e ir embora, ou se você tem a sensação que poderia continuar mais tempo aqui com essas pessoas. Sensação de continuar mais tempo, ou você não vê a hora de ir embora? Gente, então, gratidão, né, por essa oportunidade de a gente criar um campo de maior leveza, embora, como você falou, testa profundo, honesto, verdadeiro, um campo de maior aproximação ao invés de distanciamento, né, para além das nossas ideias diferentes, experiências diferentes, né, olhares diferentes, essa sensação de chegar mais perto. Ao chegar mais perto, uma sensação de agradabilidade, né? É como se as pecinhas do quebra-cabeça, né, sendo diferentes, pudessem encontrando o seu lugar, e quando ela se encaixa na outra, vai ganhando essa sensação, puxa, que bacana estar com a turma reunida, né? E quando a gente tem a sensação de estar com a turma reunida, exatamente por sermos muito diferentes, mas dentro dessa cola da cooperação, a sensação de a gente querer continuar junto e não ir embora. É assim que eu me sinto nesse momento, muito agradecido. Ficaria conversando com vocês aqui muito mais tempo. Quem sabe numa outra oportunidade isso ocorra, né? Gratidão, então, gente. Gente, é isso. Professor Fábio, Opa, ó o Sandro. me permite
O Sandro da Silva Sandro, fiz uma pergunta aí durante as explanações. Eu queria dizer que estou muito grato pela oportunidade e o professor Fábio Grosso eu o conheço. Estão me ouvindo bem? Sim. Professor Fábio, eu conheço desde 2005, quando eu iniciei a minha faculdade. Eu não tive nenhuma disciplina relacionada, mas nas minhas leituras, eu descobri o projeto Cooperação. Na biblioteca da escola tinha um livro lá do Harry Orlick, né? E desde o começo do curso, eu comecei a direcionar as atividades de estágio, principalmente, com esse viés da cooperação. E o meu TCC foi relacionado. Era jogando cooperativamente e mudando comportamento. Era uma pesquisação que eu realizei. E assim, fico muito feliz, então não poderia deixar de agradecê-lo pelo seu trabalho, pela inspiração que o senhor foi para mim e continua sendo. Tá? Algumas sementes têm gerado frutos aí relacionados, né, na minha prática. Então, eu fico muito grato por essa oportunidade. Sandro, muito agradecido também por você estar aqui presente, trazer essa memória, né, do nosso primeiro contato lá em 2005. E vou ficar muito feliz se você puder encaminhar para mim o seu trabalho de conclusão, né? Eu deixei meu e-mail aqui, né, para todo mundo que também desejar, e Testa, você pode também compartilhar meus contatos aí com quem tiver interesse, para a gente poder manter viva essa colaboração entre nós, trocando experiências, conhecimentos, né, que, como aqui foi destacado, a gente está o tempo todo ensinando e aprendendo em comunidade, né? Então, que sigamos aí em contato. Muito bom. Professor, então é isso. Mais uma vez, obrigado. Eu vou encerrando aqui a transmissão lá do Facebook, né? O pessoal do Facebook, muito obrigado pela participação. E a gente se encontra aí numa próxima live, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom, Tchau, gente. Obrigado. Já encerrei lá no Facebook. Fábio, mais uma vez, obrigado mesmo, tá? Pelo atendimento aí, pronto atendimento, tá? E show de bola, nossa, fantástico, foi muito bom. Você mencionou o João, né? O João Batista Freire na sua fala no comecinho. Nós tivemos uma live com ele também e é outra figura fantástica, fenomenal, com uma visão de mundo ímpar. É verdade. Foi muito bacana mesmo. Então é isso, muito obrigado, viu? A gente fica muito feliz. Um abração para você. Ademir, eu agradeço muito também a gentileza e generosidade de vocês, a Márcia e a equipe toda, né, da secretaria, e que a vida nos convide para encontros como esse, a cada momento. Perfeito. Né? É isso aí. Tchau, tchau, gente. Um abraço, tchau, professor. Obrigada, professor. Tchau. Bom na festa. Foi ótimo. Achei que... Fantástico. Eu tava com medo, viu, no começo. Medo? Só tinha eu, você e a Patrícia, e ele. Ai, meu Deus. Aí eu comecei a mandar o link no particular de cada professor, você quer saber? Eu dei uma compartilhada aqui também numa lista de transmissão que eu tenho. E aí... Muitas pessoas que receberam naquela hora o link entraram depois. Mas tá bom, viu, Márcio?
Aquilo que eu te falei, eu quero eu aprender, compartilho, né, a oportunidade com os outros, mas também não dá para ficar implorando, né? Não, né? Viu? Mas eu achei ele bem assim. Não, fantástico, nossa. Bem leve. É lúcido. Essa é a verdade.